Eita que a gente tá aqui, vamos gravar esse vídeo falando sobre Pantanal. Vocês já devem ter sacado que Pantanal é uma novela bem masculina, é uma novela cheia de histórias e várias fases. Com certeza vocês já notaram também que é uma novela que tem uma história muito mística por trás. Então, a gente esperou assim que essa fase fosse demorar um pouquinho mais. Mas não foi que a Globo enganou a gente? Não foi que a Globo fez a gente entender que essa primeira fase ia durar até o final do mês de abril? E essa fase já começou na terça-feira. As primeiras fases de Pantanal, elas acontecem logo nos primeiros capítulos. Mas eu vou esperar que essa fase terceira, a última, fosse demorar um pouquinho mais. Mas pelo que a gente já percebeu, a Globo resolveu dar uma agilizada nas coisas. Gente, a gente erra também, tá? Isso aqui é um vídeo gravado praticamente ao vivo. Então, vamos lá, dar uma pequena... como eu posso dizer para vocês? Vamos falar um pouquinho do que está por vir nesta novela. Vai ser quase um guia para você se localizar dentro da história de Pantanal. Vamos dar uma olhada nos primeiros capítulos dessa novela? Vamos prestar atenção no que foi de legal que essa novela teve nesses primeiros episódios? Porque foi uma novela que marcou muita gente em 1990 e era uma novela com diálogos absolutamente fortes, diálogos maravilhosos, que inclusive alguns desses diálogos foram reaproveitados agora nessa versão. Todo mundo na internet pegou o diálogo do Gil lá, dos 7 palmos lá da areia, quando ele matou o cara. Aquele foi o primeiro diálogo semelhante com a versão original. E eu sei que vocês vão achar assim, em termos de produção, Pantanal, ela é uma das produções que a Globo mais investiu, é uma das produções da Globo mais caras que eles já fizeram. Eles não pouparam esforços para fazer com que essa novela fosse um sucesso. As cenas dessa novela são muito bem feitas e são capazes ainda de emocionar o público, mesmo com essa diferença de 32 anos entre a produção da Manchete e essa produção da Globo. Aliás, outra coisa que essa novela tem, que a novela anterior no horário não tinha, era a fantasia, e era o que faltava para o horário nobre. Pantanal é cheio de fantasia, Pantanal é cheia de histórias espirituais por trás. Pantanal tem uma carga de realismo fantástico dessas histórias que outras novelas no horário não tiveram. Aliás, a última que eu lembro que se aproximou disso e que por isso também foi um grande sucesso foi A Dona do Pedaço em 2019. Essa realidade nua e crua e discussões filosóficas e existenciais realmente afastaram o público nas duas produções que vieram depois, que foi Amor de Mãe e agora Um Lugar ao Sol. Esse tipo de coisa afasta o público. Isso é um fato concreto. A gente até pode falar das reprises que a Globo escolheu naquele período lá mais áureo da pandemia, aquele auge todo. A Globo escolheu novelas que eram muito calcadas na fantasia, que falavam de histórias bem mirabolantes, realidades que a gente não costuma assistir todo tempo, coisas que atraem o público. E isso era algo que faltava no horário nobre. Desde 2019, isso a gente não via essa magia e essa fantasia, essa história toda. Isso faz uma diferença muito grande mesmo. Agora, quer mais fantasia em Pantanal do que as cenas da Maria Marruá virando onça? Ou então aquelas cenas em que o velho do Rio aparece pra Juma e depois ele desaparece? Ou então aquelas outras cenas da transfiguração dele lá com o Boi Marruá lá no começo da novela, aquela cena do Joventino, aquela cena que ressaltou a mística que toda a história tem por trás? Então, essa novela, ela é muito cheia disso na primeira fase e a segunda fase não fica atrás. Eu sei, tem alguns críticos que têm dito, aliás, que a novela erra em revelar agora, no começo da história, essa transformação do Joventino no velho do Rio.
Eu lembro muito pouco da versão da Manchete, tá, gente? Eu tinha 5, 6 anos na época, eu não tenho como lembrar de tudo, todos os detalhes. Mas eu lembro da reprise que o SBT fez em 2008. Nessa reprise do SBT, do que eu lembro, não ficava tão claro no começo da história quem era o Velho do Rio, o que era essa entidade, ou o que é que essa entidade fazia. A gente conseguia sacar pelo contexto que essa entidade era o Joventino, era até porque essa entidade vivia sempre aos arredores da fazenda do Zé Leôncio. Então ficava muito claro por isso. Nesta versão da Globo, já foi o contrário. Teve uma cena em que o Zé Leôncio usava o berrante para saudar o pai antes dele sair em comitiva. E o próprio pai respondia, dizendo: Deus abençoe você, meu filho. Na versão original, isso não era tão óbvio, mas nessa versão da Globo, talvez até por uma necessidade de roteiro, uma necessidade de modernização, porque as informações hoje elas precisam estar muito mais claras para o público, eles optaram por revelar essa história do Joventino agora e deixar com que o público já saiba que ele é o Velho do Rio. Não é nenhum spoiler, tá, gente? A novela é assim mesmo. Se você está assistindo, você está acompanhando. E agora, essas são uma das mudanças que vocês podem esperar nesta terceira fase desta novela. O Zé Leôncio vai deixar de ser o Renato Góes, né? Aquele homem lindo, vai passar a ser o Marcos Palmeira. E o Marcos Palmeira também ele deu vida ao Tadeu na primeira versão. Dessa vez, o Tadeu vai ser vivido pelo José Loreto. Na versão original, a relação do Zé Leôncio com os filhos era um dos pontos altos, especialmente a relação conturbada que ele tinha com o Tadeu, porque o Tadeu cresceu acreditando que ele era filho do Zé Leôncio. Aliás, esse é um segredo que também vai ser revelado bem mais lá adiante, e a gente não vai querer trazer spoiler para vocês. Tá, a Filó usou um dos capítulos da novela para dizer que o Tadeu era filho do Zé Leôncio. Mas isso não é totalmente verdade e é uma história que vai se revelar lá pro meio, do meio pro final, que a gente, quando chegar lá, a gente conta para você. Agora, essas relações, essas alterações de remake, elas são necessárias, porque é uma história que acontece 32 anos depois de sua versão original, depois de sua produção original, e as coisas no Brasil mudaram desde então. É isso que vocês vão notar também nessa novela. A grande mudança também vai estar no Jove. O Jove vai ser feito pelo Jesuíta Barbosa, eu acho que esse é o nome do ator, e ele é o filho do Zé Leôncio e com a Madeleine, e ele cresceu acreditando que o pai dele tinha morrido. A Madeleine, aliás, ela fez de tudo para a família dela esconder a existência do Zé Leôncio. Foi uma das maldades da Madeleine. A Madeleine não é uma vilã, tá? Ela não chega a ser uma vilã, mas o modo obsessivo como ela lida com o Zé Leôncio, com a separação dela do Zé Leôncio, o casamento dela com o Gustavo, que foi o cara que ela rejeitou no começo da história, inclusive uma das cenas mais engraçadas da novela, quando o Zé Leôncio entra no restaurante, fica apaixonado pela Madeleine, e ele fica morrendo de ciúme ali. Ela rejeitou esse cara. E ela se casa com esse cara logo depois que ela se separa do Zé Leôncio. É uma das coisas que vocês também vão ver nessa terceira fase. Já a Irma é a irmã lá da Madeleine, é aquela tia que conhece toda a história, é aquela tia que é apaixonada pelo cunhado, muito, bote apaixonado nisso, que inclusive a gente estava falando ontem nesse assistir coletivo que a gente faz da novela, comentando o quanto a Madeleine é apaixonada pelo Zé Leôncio. Então ela é quem guarda esse segredo, ela é quem vai revelar para o Jove que o Zé Leôncio, o pai dele, está vivo. Ela é quem vai dizer para ele aonde o pai vive. Ela que vai dar toda a informação que ele precisa para chegar na fazenda do Zé Leôncio, vai contar para ele sobre todos os costumes do Pantanal, e é assim que ele vai chegar até o pai. Só que o Zé Leôncio, ele não vai ser tão indiferente à ausência do filho como foi na primeira novela. Na versão da Manchete,
Os dois literalmente passaram 20 anos sem ter nenhum tipo de contato, sem qualquer tipo de contato. Nessa versão, como vocês já viram nesses primeiros capítulos, a Irma faz questão de manter esse contato com Zé Leôncio. A Irma faz questão de fazer com que o Zé Leôncio saiba que o filho dele existe, que o filho dele está vivo. A Irma faz questão disso. Então, ela é quem vai fazer essa ponte entre os dois. E nessa versão, ele sempre vai se culpar porque ele nunca foi um pai presente, porque ele sempre teve o entrave lá da família Novaes, a qual a Madeleine sempre usou o nome para se promover nas redes sociais. A Madeleine, essa também é outra diferença que a novela da Globo tem para a novela da Manchete. O Zé Leôncio, ele vai viver o conflito entre os dois filhos conhecidos dele, que é o Tadeu e o Jove, e o choque cultural entre a cultura simples do Pantanal, aquela cultura da fazenda, da agropecuária, com o Jove, um rapaz urbano que foi criado na cidade, tem hábitos refinados, uma vida muito mais luxuosa, diferente, por exemplo, do Tadeu, que ele olha e vê como um exemplo do que deve ser um verdadeiro Leôncio, de como um homem da família Leôncio deve ser. Essa fase da novela também vai trazer outros personagens, que é o Tenório, que ele já até inclusive foi mencionado na primeira fase, que ele é o dono das terras lá do Paraná, aonde a história da Maria Marruá começou. A Maria Marruá, o Gil e o Chico, tudo começou nas terras deste homem, do Tenório. A mudança do Tenório para o Pantanal, ele vai ser vizinho do Zé Leôncio, também vai trazer a Maria Bruaca, que é a esposa dele, que ele vive destratando, inclusive é um dos personagens bem icônicos da primeira versão da novela, e a filha dele, a Guta. A Guta também vai se apaixonar pelo Jove, mas ela vai cair de paixão pelo peão Alcides, que também vai acabar se envolvendo com a mãe dela. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso não é spoiler, nem tem por que ser, porque afinal isso é um remake de uma novela que já passou há 32 anos atrás. O Tenório, ele também vai ser aquele cara típico. Ele vai pregar moral e bons costumes, família tradicional, isso e aquilo. Só que ele esconde um segredo que vai chocar todo mundo quando as pessoas descobrirem. Ele mantém duas famílias. A família dele com a Maria Bruaca e a família com a amante dele, com o filho e com tudo. Esses são os personagens. Apesar de não ser um personagem tão interessante assim na história, eles aparecem. Outros personagens também vão entrar na novela do meio para o final e vocês vão perceber isso. O primeiro é o José Lucas Danada, que ele é o filho do Zé Leôncio, que foi gerado no primeiro capítulo da novela. Ou seja, ele é o filho mais velho do Zé Leôncio, lá do final dos anos 70, começo dos anos 80, como aquela primeira fase inicial da novela passou. E é claro, o remake da Globo também tem algumas diferenças muito grandes com relação à versão original. Na versão original, a Madeleine morria no acidente de avião e deixava o Gustavo sem nenhuma função na história, na novela, tanto assim que os dois personagens sumiram da metade para o final. Nesta versão, a Madeleine não vai morrer. Ao contrário, ela vai se tornar uma influencer digital, ela vai viver uma vida de luxo que a mãe dela sempre desejou para ela, e ela também vai ressaltar o conflito do Zé Leôncio com a Filó, porque afinal ela também vai reacender essa paixão que aconteceu lá nos primeiros capítulos. E também vai causar um problema com o Jove. Ela vai se entrar em conflito com ele porque ele nunca vai perdoar o fato da mãe ter escondido que o pai dele ainda estava vivo. Ele cresceu acreditando que o pai já tinha morrido. Outro conflito que ela vai ter também com o Jove é o fato dele não gostar nem um pouco da vida luxuosa da Madeleine. E ele também nunca vai se dar bem com o Gustavo, porque o Gustavo vai ser aquele cara com ar de vilão da história, vai ser o cara que estará envolvido ali diretamente com a Madeleine, psicanalista. Ele consegue ajudar os outros a entenderem os seus problemas, mas ele não consegue resolver os próprios problemas. É um conflito bastante interessante também. Aí o Zé Leôncio, ele nunca se casou depois que ele se divorciou da Madeleine, só que ele refez a vida dele com a Filó. Só que o envolvimento dele da Filó
não é aquela coisa oficial e clara. A Filó sempre vai desconversar sobre esse envolvimento deles. A Filó nunca vai revelar, por exemplo, que eles têm esse filho. A Filó nunca vai falar disso. Só assim da metade pro final que vocês vão ver a Filó fazendo isso. Mas só que a Filó, ela vai ter o papel que ele esperava que a Madeleine tivesse. A Filó vai cuidar da vida do Zé Leôncio, vai lavar a roupa, fazer comida, bem como vai organizar as coisas lá na fazenda dele, os negócios dele. A Filó vai dar as cartas na fazenda. A Filó vai fazer tudo o que ele esperava que a Madeleine fosse fazer. A Filó assume esse papel de esposa, só que essa relação nunca vai ser assumida na novela, no começo da história, como nunca foi até esse momento que vocês estão assistindo na televisão. Inclusive, isso acontece a pedido dela mesma, porque ela disse para o Zé Leôncio que ela não queria que ele desse o nome dele para o filho dela, que ela não queria que ele assumisse o filho, mesmo ela dizendo que era filho dele, e mesmo ele dizendo que era o certo a fazer. A Filó sempre ficou nisso porque ela sempre quis deixar claro que ela não queria o dinheiro do Zé Leôncio, que ela queria o Zé Leôncio, que ela queria que ele fosse o Zé dela. E o Tadeu também vai ter este conflito. O Tadeu cresce acreditando que ele é o filho do Zé Leôncio. Aí, de repente, chega o Jove para tomar o lugar de filho legítimo e ele vai ficar com muitos ciúmes do Jove. Muito mesmo. Vocês vão até se perguntar nesse momento quem é o vilão dessa história, quem é o vilão de tudo isso no Pantanal. Primeiramente vai ter um vilão que é o grande de todos, que é o Tenório. Tenório vai ser esse cara lá que prega moral e bons costumes, mas faz tudo ao contrário disso. O outro vilão nessa história vai ser o Gustavo. Na primeira versão, ele já saía de cena com a morte da Madeleine, como a gente já falou pra você aqui. Nessa versão agora, ele vai ser um homem muito mais obcecado pela mulher, ele vai ter bastante ciúmes quando o Jove decide resgatar o passado, a vida dele. O Gustavo vai ficar também atordoado com a possibilidade da Madeleine se reencontrar com o Zé Leôncio, e essa paixão entre eles voltar e tudo isso. Ele vai ser um cara muito obcecado. Imagina um psicanalista que precisa estar equilibrado para ajudar as pessoas, sendo totalmente desequilibrado. Esse é o Gustavo que vocês vão ver. O Gustavo também vai ter vários embates com o Zé Leôncio. Ele também vai ter muitos e muitos problemas com o Zé Leôncio. Ele não vai aceitar tão de boa assim esse reencontro do Jove com o Zé Leôncio. Ele vai realmente criar problemas com essa história. É isso que vocês vão ver nessa nova fase de Pantanal. É isso que vocês podem esperar dessa novela. Uma novela que a Globo ia fazer totalmente gravada, mas que agora é uma novela de obra aberta, pode mudar. E quando mudar, a gente vai estar aqui no Faropop falando disso. Muito obrigado mesmo por vocês estarem com a gente aqui no nosso canal. E se tu gostou desse conteúdo, não se esquece de te inscrever e, claro, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no nosso canal. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.